Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula bem legal de língua portuguesa. Sabe o que nós vamos estudar hoje? Função social do texto Contos de Fada. Que legal! Hoje nós vamos viajar numa magia, né? Aí, contos de fada, a gente já imagina as magias, né? As coisas sobrenaturais que acontecem, os encantamentos, né? Para a gente iniciar, nós vamos assistir aí um vídeo bem legal de uma dessas histórias. Cinderela. Em um reino muito distante, morava uma moça muito simpática e boazinha, chamada Cinderela. Ela morava com uma madrasta muito má que tinha 2 filhas. Mas elas não gostavam muito de Cinderela e sempre a tratavam mal. Um certo dia, todas foram convidadas para irem ao baile do castelo do rei. As meninas escolheram seus mais belos vestidos para irem ao baile, enquanto Cinderela só tinha roupas de usar em casa. A madrasta ordenou que Cinderela só iria ao baile depois que limpasse toda a casa. A casa era muito grande, por isso, 2 ratinhos que eram amigos de Cinderela resolveram ajudar ela. Os ratinhos tentaram fazer um vestido para ela, mas eles não costuravam muito bem. A menina ficou muito triste, porque não conseguia limpar a casa toda a tempo de ir ao baile. Até que, de repente, aparece uma fada e transformou a moça em uma princesa. Depois, transformou uma abóbora em carruagem e os 2 ratinhos em cavalos. Cinderela estava pronta para ir ao baile, mas deveria voltar para casa antes da meia-noite. No baile, a moça chamou muita atenção, tanto que o príncipe a chamou para dançar. Ela e o príncipe se deram muito bem, dançaram tantas vezes que até se esqueceu da hora. Quando o relógio bateu meia-noite, Cinderela correu, deixando para trás seu sapatinho de cristal. O príncipe achou o sapatinho e decidiu procurar a moça por todo o reino. Quando chegou na casa de Cinderela, as irmãs decidiram experimentar o sapatinho, mas seus pés eram grandes demais. Então Cinderela apareceu e também experimentou o sapatinho, sendo o único pé em todo o reino que o sapatinho serviu perfeitamente. No mesmo instante, o príncipe reconheceu Cinderela e eles ficaram muito amigos. Com o passar do tempo, começaram a namorar e uns anos depois, finalmente se casaram e viveram felizes para sempre. Então, crianças, bem legal, né? A história de Cinderela, né? É um conto muito conhecido por vocês, né? Todo mundo, eu acho que já ouviu essa história. E quando a gente estuda nos anos anteriores, sempre a gente estuda um pouco sobre a história, a gente aprende a interpretar um pouco delas. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, né, esse conhecimento de contos de fadas, tá bom? Acompanha comigo aí na telinha.
Contos de fadas são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Tanto personagens quanto o narrador e mesmo o leitor não se impressionam com o que ocorre. É como se fosse algo muito natural, né? Os elementos maravilhosos, mágicos que acontecem, é como se fossem algo natural. Por exemplo, os ratinhos se transformarem em cavalos, né? É algo como se para eles, quem está narrando a história, vivenciando aqueles personagens, é como se fosse algo real. Mas a gente sabe que é algo mágico, sobrenatural, né? Que não é algo real, é fictício. Continuando, nós também temos, né, nos contos de fadas, elementos de um conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Tem que ter os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e conflito que acontece, né, nesse texto, no decorrer de toda a história. Os personagens. As narrativas, reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e serem imaginários, que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitos deles, delas, habitantes em um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve, né? Ou seja, não é um texto tão longo, né? As narrativas, elas precisam ser curtas em relação a outros textos que são maiores, né? Certinho? E um ponto que nós devemos observar é que existem os personagens. Então, é muito conhecido, né, a gente conhecer os personagens. Ó, se vocês olharem aqui nessa imagem, quais são os personagens que você vê nessa imagem, né? Nós temos aqui vários personagens, certinho? Olha só, né? Tem algum aqui que você conhece? Qual? Olha só, tá vendo o tamanho do cabelo dessa personagem? Com quem que nós podemos dizer que ela é? Uma característica dela é o cabelo. Então, é a Rapunzel, né? Que tem um cabelo grande, muito grande. E aí nós temos o príncipe, né? Um cavalo do príncipe. E aqui nós temos também um outro, né? Olha só. Quem é o personagem aqui? Qual a característica desse personagem? Veja bem, aqui nós temos, né, o Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o lobo mau, o caçador. Nós logo sabemos que faz parte, né, da história do Chapeuzinho Vermelho. Qual a característica dele? Ele usa, né, esse capu vermelho, né, que é a característica dele, né? Então, percebemos que eles têm característica. Esse aqui, você lembra dele? O patinho feio, né, que vira um lindo cisne, né? Então, aqui, né, nós temos aqui, ele é todo, né, pelinho feinho, aparentemente, quando ele é novo. Depois, ele se torna um lindo cisne, né? Temos também outro muito conhecido por vocês, né? Que é a Branca de Neve e os 7 Anões, né? A característica dela é essa roupa, o cabelo, né, bem negro, né? A pele muito branca. E aí temos os 7 anõezinhos, né? Também uma característica, né? E aqui, quem é acordada sendo beijada por um príncipe, né? Quem é? A Bela Adormecida, né? Também personagem. Perceba que também a característica é que ela dorme, né? Ela dorme bastante, né? Então, encontra-se ela aí dormindo, né? E esse aqui, vocês conhecem? João e Maria, né? E a bruxa que aparece aqui. São personagens, né?
a característica, a casinha dos doces, né, que chama a atenção das crianças. É claro que a gente vê aqui a parte mágica, né? Casinha toda cheia de doces. É impossível construir uma casinha que dê para morar assim, não é? E temos aqui a Bela e a Fera, né? Olha só, uma fera, né? Esse é um clássico, né? Muito conhecido, né? Alguns deles se tornaram filmes, né? Teve tanta repercussão que se tornaram filmes e fazem parte aí de clássicos maravilhosos. Vamos ver outros elementos? Nós temos também um outro elemento, é quem? O narrador. E aí nós temos três formas do narrador contar essa história. Quem é o narrador? O narrador é aquele que narra a história, que conta a história. Quando nós estamos lendo um texto, um conto, nós percebemos, né? Quando a pessoa que está narrando, que é o narrador, a história, e percebemos também a fala dos personagens, quando é o personagem que está fazendo. Então, uma das formas do narrador é o narrador personagem, que é aquele mesmo o mesmo que conta a história é o personagem, mas ele conta toda a história como se ele estivesse vivendo a história. Quero te mostrar um outro tipo de narrador. Acompanha aí na telinha comigo. É o narrador observador. Esse tipo de narrador não participa da história, é diferente do narrador personagem, né? Ele já não participa. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contada. O que acontece, ele apenas conta o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Ou seja, ele apenas relata algo que aconteceu. Ele não vivenciou, não lembra de coisas que aconteceram. Eu não sei se vocês já perceberam em alguns filmes fictícios, né, que eram histórias e que se tornaram, o que aconteceu? Se continua a história. Então, tem um tipo de narrador que faz isso, que é o que nós vamos ver agora, né? Que sabe tudo o que aconteceu. Tanto o que aconteceu no presente, como o que aconteceu no passado. Esse narrador se chama de narrador onisciente. Assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo do universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que os personagens estão pensando e sentindo. Também observa e pode contar o passado anterior e as narrativas futuras, né? Então, esse é o tipo de narrador onisciente. É como se ele soubesse de tudo, estivesse em todo o tempo e espaço, certinho? E a gente dá a continuidade na próxima aula, nós vamos finalizar por aqui. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, nela você pode rever essa aula quantas vezes você desejar. Até mais!